Meu sempre. Boa noite, companheira. Olá, boa noite. Tudo bem? Como é que você está? Tudo joinha? Tudo em paz. E com Maravilha. você? Quanto Maravilha, tempo, tudo hein? bem. Quanto tempo, com certeza, muito tempo, né? Mas é assim que é bom, que a gente fica com mais vontade de se ver. Olha, Verdade. só, enquanto os nossos seguidores aí vão entrando, vão acessando, né, para estar acompanhando aí a live, como a gente está falando com uma grande ativista, né, uma grande produtora cultural, eu também tenho minha produção, viu? E a nossa live tem uma produtora aqui que vai iniciar a nossa transmissão. Então, vamos nos preparar. Vamos lá, produtora. Rapidinho. Bora. Agora, é agora. Vamos lá. Bora, com você. Vai. Luz, câmera, ação! Gente, Mostra a que cara. chique! Parabéns, viu? Gostei! Ela é toda antenada. A roupa dela, tie-dye, toda, tá vendo? Gente, muito high-tech, adorei, gostei. Ai, ai, ai. Eu acho que é Mel que tá aqui, né? Mel! Mel, Beijo, Mel. saudade, Beijo, querida. Mel. Olha, deu nota 1000 para você, viu? Tá vendo? Maravilha. Várias Tô pessoas bombando. entrando aí. Gilmar, Marquinhos, Dinha Lousado, enfim, a galera já começando a se conectar conosco aqui, minha amiga. Anderson também. Maravilha, maravilha. Tava com saudade. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por acompanhar o nosso convite, para a gente estar batendo esse papo aqui, né, com o tema identidade, inclusão social e tradições culturais. A gente vai dar uma viajada geral aí sobre o cenário da cultura. Estamos na semana, inclusive, das tradições culturais, né? Da cultura do Nordeste. Então, é uma maravilha a gente estar tratando aqui. Muito obrigado por você ter aceitado o Por convite. nada. Me sinto honrado. Tô sempre por aqui. Estou sempre Maravilha, por aqui, estou à disposição. Você sabe que meu partido é o da cultura e o da cultura é como desenvolvimento social. Então, se chamar, eu vou. maravilha. Que bom, que bom. Inicialmente, passar aqui para a galera que já está entrando, já está se conectando. Nas nossas lives, a gente gosta de interagir com o pessoal, tá? Com o público. Então, se você tiver alguma pergunta no decorrer da nossa conversa aqui, tiver algum comentário, pode mandar, tá? Ou para nós dois, ou para mim, ou para mais, tanto faz. Fiquem à vontade. Se você quiser perguntar, tirar uma dúvida, interaja conosco, mande seu comentário. Tem uma outra produtora, que não é a Giovana, que está ligada, está antenada aqui também, e que vai estar anotando qualquer coisa que você gostaria de estar trazendo para a gente também. Tá? Então, seu comentário, sua pergunta, mande, que vai ser muito bem recebido por nós. Não é isso, Mário? Vamos Sim. lá. Vamos, vamos conversar falando um pouquinho sobre um aspecto mais geral. Né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, ela concebeu a cultura como um direito a ser preservado. E em 2004, foi elaborado um documento, né, o documento Agenda 21, que é o documento da cultura, visando o comprometimento, né, dos governos que fazem parte das organizações internacionais em fomentar a cultura, estabelecendo políticas públicas, que a gente vai estar falando no finalzinho sobre políticas públicas específicas para a Feira de Santana, inclusive indicando a destinação de 1% do seu orçamento para o investimento na cultura. E aí eles chamam a atenção, com prioridade aos setores considerados com grande vulnerabilidade social e econômica. Aí a pergunta então inicial, já que a nossa Constituição Federal também afirma que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, em tese, o acesso à cultura deveria ser isonômico, né, igualitário para todos os cidadãos e cidadãs. Mas eu te pergunto, você que é uma ativista da área, você que é uma pessoa que lida nisso, corre no teu sangue, a cultura está realmente disponível em nosso país? Se está, para quem? E ela atende Bom, realmente a indicação aí de pessoas que têm vulnerabilidade social e econômica, ou como é que é isso? Nos ajude aí a entender como é que está esse cenário.
Tá. Primeiro você traz uma referência, assim, primeira, que é a da Constituição. E aí é importante a gente iniciar esse debate entendendo a cultura como um direito constitucional, assim, um direito garantido através da Constituição de 1888, e que a gente precisa dar conta. Ainda hoje a gente não dá conta da garantia da cultura enquanto direito. E aí vamos tentar entender por que a gente não dá conta disso, né? Respondendo a sua pergunta, a cultura, você perguntou se a cultura está disponível para todos. A cultura está aí, o tempo inteiro, em todos os territórios, no chão dos municípios, no chão das comunidades, dos bairros. A cultura está sendo produzida a todo tempo, a todo momento, na forma de lidar com o outro, na forma como a gente estabelece essas relações, nos produtos culturais e de comunicação que a gente consome, no que a gente come, no que a gente veste, em como a gente expressa simbolicamente o que sentimos, o que vivenciamos, as violências que nos atravessam, os discursos que nos compõem enquanto sujeitas e sujeitos, e por aí vai. Então a cultura está aí, o tempo inteiro, é o que nos retroalimenta, e inclusive nesse momento de crise, de calamidade pública, nesse momento difícil, de grandes perdas, o que tem nos ajudado a conduzir com menos dureza é o acesso a bens e a produtos culturais. Agora, como a gente acessa enquanto cidadã, enquanto cidadão, é a grande questão. Porque, na prática, as políticas públicas deveriam garantir a cultura como direito a todos e a todas. Mas isso efetivamente não acontece. E aí a gente tem uma série de processos políticos, instrumentos políticos que, inclusive, organizam a cultura e a gestão cultural em todo o país. E eu sempre gosto de trazer o Sistema Nacional de Cultura, que foi que foi aprovado em 2011 no Brasil. O Sistema Estadual de Cultura, e como estamos em Bahia, eu vou falar de Bahia, já aprovado. O Sistema Municipal de Cultura de Feira de Santana, também já aprovado. E hoje, revisando para o encontro da gente, um livrinho, nem está aqui, que chama As Metas do Sistema Nacional de Cultura. A primeira página tem assim: qual cenário vislumbramos para 2020? Foi um texto de 2012. E quando eu li, eu disse, meu Deus, e agora, né? Era isso que a gente vislumbrava. E qual que é o cenário hoje? Uma desigualdade brutal de acesso aos bens culturais, aos produtos culturais e aos equipamentos culturais. Brutal. Que é muito organizada por conta das diferenças sociais. Eu quero só exemplificar um pouquinho isso que eu estou falando. O acesso à diversidade dos equipamentos culturais do Brasil está atrelado ao poder aquisitivo dos sujeitos e das sujeitas. Eu sempre gosto de trazer como exemplo um programa do Teatro Castro Alves, que é um teatro muito renomado, que muita gente conhece de ouvir falar, mas muita gente não foi lá. O Teatro Castro Alves tem um programa muito interessante que chama Domingo no TCA. Foi um programa... Gente, desculpa, meu despertador tocando aqui. Posso fazer uma pausa? Rapidinho. Tranquilo. Desculpa. Então, assim, o Domingo no TCA foi pensado para popularizar e democratizar o acesso das pessoas ao TCA. Porque entendiam que os preços altos não levavam a comunidade para dentro do teatro. E vamos fazer, uma vez no mês, teatro por R$1. Quem vai? A periferia não vai. A periferia não chega. Porque a periferia não se sente representada por aquele espaço. Então, assim, existem uma série de barreiras, para além das barreiras sociais, barreiras simbólicas que não garantem o acesso à cultura enquanto direito. E para além de acessar os bens culturais, os produtos culturais, a gente tem que entender também a cultura como direito, considerando as possibilidades de produção de cultura como direito. Não é só fruição, não é só acessar a cultura enquanto público, mas condições reais de que trabalhadores e trabalhadoras da cultura de diferente cor, de diferente classe social, de diferente grupo social, de zona rural, de zona urbana, independente, de cultura popular, enfim, dos grupos mais urbanos, jovens e contemporâneos, eles precisam ter garantia de produção cultural
cultural. E não tem. E não é à toa que a gente está falando hoje, assim, num contexto nacional, de lei emergencial de cultura, que é uma lei que chega no momento de crise para dar condições de sobrevivência nesse momento de crise a essas figuras, a esses sujeitos e a essas sujeitas. Então, assim, a cultura está aí para todos e todas desde sempre, mas a garantia da cultura como direito é uma construção cotidiana e até hoje a gente, enquanto sociedade civil, enquanto agentes de cultura, fazedores, consumidores de cultura, a gente precisa se articular para correr atrás disso e batalhar por essa garantia, porque essa garantia ela não tem chegado até a gente. E nos últimos anos, com o desmonte do Ministério da Cultura e de toda uma política cultural que rumava para a estruturação da cadeia no país, a gente teve grandes perdas. A gente perdeu o Ministério, a gente perdeu representações de Ministério em todo o Brasil, a gente teve uma descontinuidade, mais uma vez, de um Ministério que é marcado por uma série de descontinuidades ao longo de sua existência e a fragmentação total desse Ministério. Então, são muitas perdas. Muitas perdas. E aí, consegui responder? Tranquilo, tranquilo. Eu tenho feito também, assim, durante os nossos encontros, as lives que eu tenho feito, mas algumas anotações, né? Porque a nossa proposta é construir um programa de políticas públicas para o nosso município, né? Um eventual mandato que possa ter aí para a gente pretende exatamente fazer isso, pautado nessa consulta a essas bases, a pessoas e a grupos que possam contribuir. Tem uma galera enorme entrando. Não sei se minha assessoria está já anotando ali, eu gostaria que anotasse os nomes das pessoas para a gente saudar aqui. Se tiver alguma pergunta, algum comentário também, galera, manda para a gente, solta que a gente vai estar aqui respondendo. Mas, Maíla, você falou agora há pouco da questão de uma lei. Aí eu queria que você especificasse agora. A Lei Federal 14.017/2020, que é a Lei Aldir Blanc, ela veio justamente com esse objetivo de estabelecer uma ajuda emergencial para os artistas, para os coletivos, para as empresas também, né, que atuam no setor da cultura, e estão atravessando esse momento que está sendo difícil para todo mundo. Está sendo difícil para todos. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, que tem algumas pessoas que estão conectadas também, que não conhecem exatamente o que é essa lei e o que é que ela vai trazer de benefício, qual é o cenário que ela está hoje. Inclusive, assim, se ela já está rodando, se ela está em vigor, como é que ela está aqui no nosso município, se está realmente funcionando, se está vendo esse repasse desse recurso, porque aprovada ela já foi. Agora, esse recurso já chegou, já está sendo aplicado, de que forma, para quem está sendo chegado isso daí? Manda ver aí. Tá. Lei Aldir Blanc, com você. É isso. Então, em virtude desse cenário de crise, né, causada pela pandemia, Benedita da Silva, junto com Jandira Fegali e articulações da sociedade civil, que junto com essas autoridades assim, conseguiram dar conta desse projeto de lei. Então, eu penso que a Lei Aldir Blanc é um processo muito importante de articulação da sociedade civil com algumas autoridades, certo? Da sociedade civil, que vem atuando nesse contexto da cultura. A gente conseguiu aprovar o projeto de lei da Lei Aldir Blanc e sancionar a lei no dia 29 de junho. Então, é uma lei que chega para dar conta desse contexto de crise e para assegurar, digamos assim, condições de trabalho e de assistência aos trabalhadores e às trabalhadoras da cultura e também aos espaços culturais, a todas as instituições culturais do país, digamos assim. É um processo muito vitorioso, foi aprovado praticamente sem veto, mas a medida provisória trouxe vetos assim, significativos assim, que diziam respeito exclusivamente ao prazo de repasse desse recurso do governo federal para estados e municípios. Então, a ideia inicial era que esse recurso fosse repassado com 15 dias após a aprovação da lei, mas isso não aconteceu. A gente está aí aguardando a regulamentação sair para que a gente saiba exatamente como conduzir as coisas a partir desse prazo. Existe um prazo de retorno desse recurso, caso o município receba a grana e com 2 meses não utilize. Então, assim, existe um nó
que distancia um pouco a implementação da lei dessa situação emergencial. O dinheiro, o recurso já tinha que estar aqui. A gente já tinha que estar dando conta do repasse desse recurso para a sociedade civil. Mas decidiu-se criar ainda uma plataforma para que os municípios se cadastrem para que possam receber o recurso ainda mediante um prazo após o cadastro. Então, a gente vem se distanciando cada vez mais da necessidade da urgência, né? do caráter de urgência em virtude desses prazos que foram postos. Porém, vai ser um recurso que vai chegar e que vai possibilitar aos estados e aos municípios executar, nesse contexto de emergência, o que for possível dentro dos seus respectivos planos de cultura, estadual e municipais. Óbvio que não dá para dar conta de tudo, porque a situação é de emergência, né? E os planos de cultura, eles prevêem políticas estruturantes de médio, de longo prazo. Mas estamos tendo, talvez, pela primeira vez, a oportunidade de executar esses planos. Eu falo aqui em Feira de Santana, porque Bahia já dá conta de execução de algumas metas previstas no Plano Estadual de Cultura, mas Feira não. Então, Feira tem um plano aprovado há mais de 5 anos, guardado na gaveta. E a gente nunca, na história desse país, teve tanto dinheiro nessa pasta. Nunca. Nunca. E eu estou falando do país, eu não estou nem falando de Feira. Então, assim, é uma oportunidade única de começar a dar conta de algumas demandas que estão previstas no Plano Municipal de Cultura. E é uma lei que o processo de articulação política da Lei Aldir Blanc demanda uma participação política muito grande, muito potente. Então, o que se sugere é que nos municípios em que não haja conselho de cultura, se forme um grupo denominado Comitê Gestor, que são pessoas que vão acompanhar a implantação da lei. E aí, a participação e o controle social é fundamental, tanto no processo de construção desses mecanismos de repasse desses recursos, e quais são as formas de repasse? São 3. Repasse de auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores e trabalhadoras que não receberam o auxílio do governo federal. Essa é uma forma de repasse. Repasse de subsídio de 3 a 10 mil reais para espaços culturais que não necessariamente têm que ser institucionalizados, não precisa ter CNPJ, certo? Tem que comprovar a atuação enquanto espaço cultural. Essa é a segunda forma de repasse. E a terceira forma é repassar para grupos artísticos, para a comunidade artística de uma maneira geral, esse auxílio através da realização de editais, de chamadas públicas, de prêmios. Então, são basicamente três formas de repasse, e elas estão atreladas à realização de um cadastramento. Então, vários municípios, o governo do estado, alguns municípios já estão em curso com esse cadastramento. O cadastramento do governo do estado já está aberto. É o governo do estado que vai fazer o repasse de R$ 600 para os trabalhadores e para as trabalhadoras da cultura. E ao município compete repassar o auxílio de 3 a 10 mil reais para os espaços culturais e realizar editais, chamadas públicas, enfim, prêmios, para o repasse desses valores para os grupos e os artistas, porque é óbvio, quem entende como esse cenário se organiza no município é o próprio município. Então, o Estado não tem como dar conta disso, como definir se o espaço cultural X vai receber 5 mil reais, ou 3 mil reais, ou 10 mil reais. E aí, a sociedade civil tem que chegar junto nesse processo. Eu já posso falar de feira ou a gente deixa a feira para depois? Muita burocracia, Val falando aqui. Realmente, Val. Eu vou falei, sobre feira, a gente tem que afastar cada vez mais do caráter de urgência da lei emergencial de Blanc, né? Mas a gente tem que chegar junto, a gente tem que ir para cima, a gente tem que acompanhar o máximo possível para que a gente desburocratize as formas de acesso a esse recurso, porque está sendo burocrático até agora. Se as formas de repasse elas chegam até a ponta de forma igualmente burocrática, a gente não cumpre o papel. A gente não descentraliza e não distribui esse recurso. E aí tem que voltar para o governo do Estado. E se o governo do Estado não usa, volta para o governo federal. Volta para o governo federal, exatamente. Eu diria que desburocratizar e também democratizar. Deixa eu fazer aqui um comentário, tem algumas mensagens aqui. Iroca
falou sobre a questão da violência estruturada, pensada e organizada. E aí ela diz assim, a cultura é uma uma grande ferramenta de resistência. É de um modo geral, né? A cultura, a educação também. Eu estava vendo uma tirinha da escola da minha filha essa semana, que um garoto está olhando a televisão e está passando uma matéria jornalística, e aí o garoto olha assim para a televisão e pergunta: por que é que eles estão falando isso? Os professores são perigosos? Aí alguém atrás diz assim: para alguns sim. E aí o garoto pergunta novamente: mas por quê? O que é que eles fazem de tão mal? Aí o cidadão responde: é porque eles nos ajudam a pensar. Então, toda a área de educação e de cultura, ela contribui muito para isso, para fomentar o raciocínio lógico e a criticidade das pessoas. A partir do momento que você fomenta isso na mente das pessoas, você pode até fazer revoluções. E para quem gosta de ter uma manutenção de poder centralizada, isso não é legal, né? Isso não é bom. Tem outro comentário aqui muito interessante também. A Renata fala que é preciso assegurar a participação popular na implementação da Lei Aldir Blanc. Fala, anotei até isso aqui, na questão do Conselho de Cultura, e manda um abraço para todos, um abraço para a Chapada Diamantina, região que eu amo. Sou apaixonado por essa região, viu, Renata? É realmente uma maravilha. Todas as paisagens ali são extraordinárias, né? Mas vamos... tem um detalhe também, tem um comentário muito bom. Mel Maia, nossa aluna Mel, lá do Colégio Modelo, viu? Ela disse assim: feira sempre se atrasa. Mas, Mel, meus amigos, o atraso ou o avanço está aqui, ó, nas nossas mãos. 15 de novembro vem aí. E nós estamos há 20 anos vivendo o atraso nesse município. É hora de virar o jogo. Tá dado o recado, né? Mas, deixa eu te perguntar outra coisa. Queria fazer algumas ponderações em relação às falas. Primeiro, o que Iroca traz. Iris, um beijo. Iris está, eu acho que em Pernambuco, acompanhando a live da gente. O bom disso é que, apesar do distanciamento, a gente se aproxima, né? Eu acho que é um momento de muitas perdas e muitas dores, mas um momento que nos convoca para reinvenção. E aí, afastados, isolados, a gente encontra formas de se reconectar e de se rearticular. Então, se não fosse isso, né, Iroca? Talvez a gente não estivesse se escutando nesse momento. E eles trazem uma ponderação muito importante, que é da cultura como eu gosto sempre de falar da cultura como um lugar. E eu entendo a cultura como um lugar de resistência. Isso é o que tangencia, orienta o meu trabalho, a minha atuação como pesquisadora, como educadora popular, como mãe, porque a cultura me atravessa, e atravessa inclusive as minhas relações pessoais, a forma como eu organizo a minha casa, como eu crio os meus filhos, e como isso interfere numa criação afrocentrada, inclusive, que eu dou para eles. Então, a cultura é um lugar de resistência. Eu tenho um curto histórico, muito recente histórico, de atuação com juventudes. E o que orienta o meu debate com as juventudes é a cultura enquanto lugar de resistência. É um lugar onde, através das suas expressões, da sua música, da sua dança, do seu corpo, do que você veste, do que você põe no corpo, é a forma como você denuncia violências que você sofre, afirma o seu lugar de fala, afirma a sua identidade étnica, e isso é uma coisa que me atravessa muito também, porque eu tento entender e trabalhar a gestão cultural, a produção cultural, e orientar todo o meu processo enquanto ativista a partir de uma perspectiva afrocentrada. Eu estou sempre provocando, perguntando cadê os gestores e as gestoras culturais negras que não estão no debate, porque tem um monte. Tem um monte, mas cadê que não está no debate? Cadê as pessoas pretas falando sobre a Lei Aldir Blanc? E aí Renata traz uma fala muito importante, que é de popularizar o debate acerca da Lei Aldir Blanc. Cadê as pessoas pretas nas mesas falando da Lei Aldir Blanc, né? E aí Mel traz feira sempre no atraso. Mas, Mel, eu quero trazer uma
Eu quero fazer uma ponderação muito interessante. O poder público municipal está sempre no atraso. Na cultura, a sociedade civil está sempre à frente. E eu te falo isso com a pureza do meu coração, porque hoje a Lei Aldir Blanc, eu te falo isso sem dúvida alguma, todo o processo de mobilização e articulação da Lei Aldir Blanc em Feira de Santana está sendo mobilizado e articulado pela sociedade civil. Uma sociedade civil instrumentalizadíssima que começou a discutir, debater, reunir mais de 50 pessoas em reuniões ampliadas online antes da prefeitura, que elaborou instrumentos para dar conta de cadastramento e todo o processo que demanda o repasse do recurso, e entregou na mão da prefeitura e disse, vamos fazer. Que se antecipou e elegeu membros do comitê gestor de forma democrática, ampliada, e chamou a prefeitura para dialogar. Então, a sociedade civil, os ativistas culturais, os fazedores de cultura de feira estão muito à frente e estão articulados com um movimento nacional de construção de política pública. Ontem, mais ou menos nesse horário, estávamos muitos de nós reunidos numa conferência nacional, uma conferência popular de cultura nacional, porque o Poder Público não convocou Conferência Nacional de Cultura, mas a gente convoca. Perfeito. A gente convoca. E a gente entende que nesse momento a gente tem que se articular para além das movimentações ou da apatia do poder público. Então, Mel, é validar esse lugar que se o poder público está caminhando a passos lentos, a gente está caminhando a passos muito longos, convocando o poder público para caminhar junto com a gente. Porque essa política pública, nós também temos responsabilidade sobre essa construção. Localizando os papéis, entender o que é papel de poder público e o que é papel de sociedade civil. Mas somos responsáveis por isso também. Beleza. Muito bom saber dessa movimentação. Eu vou deixar mais uma pergunta aqui para você, antes E, enquanto isso, eu vou fazer um comentário também. A pergunta é, você falou no Plano Municipal de Cultura de Feira de Santana, que foi aprovado em 2016, salvo engano. Já que o nosso tema é identidade, inclusão social e valorização das nossas tradições culturais, você acha que esse plano contempla alguma coisa nesse sentido? Eu dei uma lida nele, dei uma estudada e achei com um aspecto... Aliás, eu não vou falar não, que é para poder não estar induzindo, não estar direcionando. Vou preferir que você, que é especialista no ramo, você comente. Tá? Falar aqui rapidamente dar uma boa noite para Aldir, professor de Educação Física, mestre de capoeira. Ele reclama também que a capoeira não foi incluída na Lei Aldir Blanc, né? Nós temos aí a Garanhuns, Pernambuco, Marta, lá de Fortaleza, Ceará. A live está se tornando nacional, viu, Maila? Muito bom. O Move Afro FSA disse que não concorda comigo quando fala que o futuro está em nossas mãos, porque muita gente que se apresenta como solução, quando chega lá, acaba se transformando. Eu concordo contigo, viu? Eu realmente, essa visão é verdadeira. Mas, queridos, se a gente não apostar nas mudanças, se a gente não acreditar e não mantiver a esperança, a gente não consegue avançar. Então, nesse caso aí, me permita eu discordar em parte de você, no sentido de que a gente pode ter sim nas mãos. Claro que pode haver decepções lá na frente, pode haver tropeços, sim, claro. Mas a tentativa de mudança, a tentativa de sair da mesmice é fundamental. Nós precisamos fazer com que o jogo seja virado, porque se a gente continuar só daquela forma que está hoje, a gente não vai ter como verificar a possibilidade de haver mudança ou não. Né? Juliana falou aqui também que está dando Feira de Santana um show nesse sentido de articulação, capoeira se articulando, enfim. Muita gente comentando, mande sua pergunta também, estamos aqui. E na medida do possível vamos lendo. Então, o Plano Municipal de Cultura, Mayla, assegura identidade, inclusão social e valorização das tradições culturais? Então, eu queria, só para não perder o gancho, uma pessoa falou sobre a capoeira que está faltando, que não foi incluída na discussão da lei, mas a gente está pautando esse debate, está lá na lei, inclusive, o auxílio a espaços
culturais que trazem essa linguagem como referência e a gente tem representação, inclusive, no próprio Comitê Gestor da Cultura Popular para pensar a cultura popular de uma forma ampla, incluindo a capoeira. Então está prevista pela lei. E eu concordo com o Move Afro. Eu acho que, mais do que esperança, eu tenho sangue no olho para lutar. E quando eu falo sangue no olho, eu não falo de revolução armada, não. Eu falo de ir para cima mesmo, como a gente está indo, de forma instrumentalizada, de forma qualificada. A sociedade civil tem avançado muito nesse debate, inclusive para localizar quais são as ausências do poder público e onde o poder público tem que chegar. Então, eu concordo que, para além da coisa da esperança, e o Plano Nacional de Cultura nos mostra que só a esperança não dá conta, porque é um plano esperançoso, e quando eu leio cenário para 2020, me dá vontade de chorar, que eu digo, meu Deus, cadê que isso não está acontecendo? Né? Então, para além da esperança, força para lutar. Perfeito. O Move Afro, grande parceiro aí. Enfim, aí o Plano Municipal de Cultura. Vejo o Plano Municipal de Cultura enquanto instrumento político como um grande avanço na história da política cultural de Feira de Santana. O plano foi construído em atenção ao Plano Estadual de Cultura e ao Plano Nacional de Cultura. Então, politicamente e tecnicamente, é um grande avanço, um grande ganho da sociedade civil nesse sentido e do poder público que naquele momento deu conta de construir um plano de forma muito democrática. Foi um processo efetivamente democrático, histórico, porque Feira nunca tinha vivenciado um momento daquele. Então, eu reconheço todos esses avanços e reconheço a importância de termos hoje um plano que orienta e se propõe a estruturação da política a médio e a longo prazo. No entanto, óbvio, eu tenho algumas observações em relação ao próprio plano. É um plano que o seu quadro de metas, né, as diretrizes, contemplam sim as demandas de diversidade cultural, de democratização do acesso à cultura e do desenvolvimento social. É um plano que é pautado na cultura a partir de 3 pilares: da sua dimensão simbólica, da sua dimensão cidadã, e da sua dimensão econômica, atrelada ao desenvolvimento social, certo? Mas algumas metas, elas são difíceis de realizar. Por exemplo, eu não vou lembrar agora, porque eu tenho aqui embaralhado na minha cabeça a meta de plano nacional, meta de plano estadual e meta de plano municipal. Mas eu lembro que praticamente todas as metas trazem 100%, por exemplo, 100% da classe artística feirense instrumentalizada, capacitada através... Isso é impossível. Isso é impossível. A gente não consegue atingir sem contemplar 100% dos artistas. Nunca. Porque existem diferentes formas de acesso e de representação desses artistas. Muitos artistas sequer ficam sabendo da formação que está sendo realizada. Muitos sequer têm interesse sobre aquilo que está sendo realizado. Então, não tem como representar todos e todas sempre. Então, existem algumas falhas nesse sentido. Coisas um pouco difíceis de realizar. Mas todas realizáveis, ainda que não 100%. Entende? Então, eu penso que o plano é um documento... É um planejamento importante nesse processo, não é perfeito, tenho críticas em relação ao instrumento, mas não temos nada que oriente a gestão cultural no município para além desse plano. Me mostre. Eu desconheço. Então, é um plano que tem um olhar sobre as demandas da cultura popular, é um plano que tem um olhar sobre as produções artísticas no seu aspecto mais técnico, as linguagens artísticas de uma maneira geral, para além da cultura popular. É um plano que reconhece a necessidade de formação, de qualificação, não somente da sociedade civil, mas inclusive dos gestores culturais, o que é importantíssimo, porque não adianta a classe artística estar instrumentalizada e não termos lideranças políticas capazes de gerir a pasta responsavelmente, o que é um problema na cidade de Feira de Santana. A gente nunca teve, na história da política cultural de Feira, um gestor ou uma gestora que tivesse conhecimento de causa, minha gente.
que estivesse alinhado com a discussão política da cultura nacionalmente. Nunca. É a sociedade civil que tem que ficar, viu, Mel, dando conta desse debate e demonstrando como tem que ser feito. Então, assim, o documento, apesar de não ser um documento perfeito, apesar de trazer metas difíceis de realizar em 10 anos, é o único que temos, é muito abrangente, é democrático e é coerente no sentido de contemplar o amplo leque representado pela cultura e não somente numa perspectiva de lazer, mas de desenvolvimento social, em atenção às tradições, às diferentes identidades. Perfeito, perfeito. Show de bola, viu? Maravilha. Convidei a pessoa certa para tratar desse assunto. Querida, vamos falar um pouquinho agora sobre a cultura nas escolas, né? A gente teve uma oportunidade ímpar, inesquecível de trabalhar contigo ali no Colégio Modelo. Você foi coordenadora do programa Escolas Culturais, foi uma parceirona nos nossos projetos de esporte que nós tínhamos ali, a Olimpíada inesquecível, que você deu uma grande ajuda, uma grande contribuição, né? Nós democratizamos aquele processo, você bem sabe disso, como é que aquilo se desenvolvia. Enfim, mas a cultura da escola, ela é permeada por tensões, ações, reproduções, entendeu aí? Reproduções, né? Contradições. A gente tem também uma coisa que vem na nossa sociedade, que é a cultura do vestibular, que acaba também tornando uma coisa mecanicista, né? Uma coisa de focar somente naquilo dali, que é o resultado do concurso, e esquece do ser humano, esquece do cidadão e da cidadã. E aí o perfil da maioria dos gestores, infelizmente, né? A maioria dos nossos gestores, tem uma autoridade centralizada em oposição à gestão colegiada, né, que não deixaria de ser também uma forma de inclusão social, que é um dos tópicos do nosso tema. E aí vem o projeto Escolas Culturais. Então eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre essa questão do geral, né, da cultura no ambiente escolar, e trouxesse sua contribuição com a sua experiência no projeto Escolas Culturais, que é um projeto da SECUT, Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia. Antes de falar especificamente de cultura nas escolas, que assim, quando a gente fala em cultura nas escolas, a gente fala de cultura num contexto de juventude, não é isso? É para a juventude e com a juventude essa construção. Então, só antes da gente entrar nesse debate de cultura na escola, eu gosto sempre de localizar que é importante a gente estar discutindo, inclusive, a cultura como direito para a juventude, como isso tem sido pensado e pautado nos debates políticos. Porque eu não vejo os direitos da juventude serem garantidos nesse sentido, não somente em relação ao acesso aos bens culturais, mas ao potencial de produção da juventude, que é muito potente, que pulsa e que está sendo subutilizada nesse sentido. Assim. E aí, cultura nas escolas. Nossa, que desafio lembrar do projeto Escolas Culturais. Lá em 2019, eu lembro cheia de emoção, porque foi um desafio enorme chegar numa escola como o Colégio Modelo, que é um colégio que já tem toda uma estrutura de gestão e de funcionamento ali organizado, e aí chega a Maíla de paraquedas, ninguém estava esperando. Eu cheguei lá com minha bolsinha, oi, eu sou Maíla, oi, que projeto Escolas Culturais chegou, foi? Não tinha mesa, não tinha computador, não tinha equipe, era só eu, uma escola com quantos alunos? Mais de 2.000? Alunos, enfim. Naquela época, em torno de 2.200 alunos. Hoje tem mais que voltou no ano da noite. Eu disse, por onde eu começo, Senhor? Eu não sabia nem o que eu ia fazer direito, assim. E aí eu fui entender que o meu papel ali não era de mera produtora cultural. Eu precisaria estabelecer um diálogo com pessoas, parceiros, tal como você foi, Elieneide, Carlinho, o próprio Edivan, que foi cedendo e flexibilizando aos poucos, com a minha permanência ali naquele espaço, né? E entender a cultura como um meio e não como um fim naquele lugar.
como um meio de expressão dos desejos, das vontades e das necessidades daquela juventude, como um meio de representação de suas identidades que muitas vezes são oprimidas no espaço da sala de aula. Verdade. Como um meio de produção e representação através dos seus corpos. E eu lembro que a gente tinha uma questão muito potente na escola em relação ao pagode. Você lembra muito bem, porque é presente. É o que a Como não lembrar? A juventude consome o pagode, a juventude consome o pagofunk, sim, gosta. E aí, como lidar com isso no contexto da escola? É uma perspectiva proibicionista ou a partir de uma perspectiva reflexiva? E aí tinha aquela coisa, não pode ter pagode nos eventos da escola cultural, Maíla, não sei o quê. Ah, minha mãe, bota o pagode, minha gente, deixa o pagode. Então, assim, o projeto Escolas Culturais me convocou para esse lugar de refletir e pensar outras metodologias de afirmação do lugar de fala daqueles sujeitos e daquelas sujeitas, que são os jovens, e eles precisam ter esse lugar de fala validado, e tudo que a gente promovia ali era a validação desse lugar de fala. Vários eventos realizados através do projeto Escolas Culturais, que durou pouco mais de um ano no Colégio Modelo, foram demandas que a juventude levou até mim. Vários eu criei. Os que eu criava, alguns davam certo, outros nem tanto. Mas o que eles demandavam? Maíla, tive uma ideia. Vamos fazer o Festival da Diversidade. Dava certo. Aí eu chego lá, no primeiro mês, encontro um professor doidinho que está realizando uma Olimpíada, mobilizando o colégio inteiro. E eu ficava, meu Deus, o que é isso, gente? Por que os professores não entendem a potência de estimular a autonomia dessa juventude nessas produções? E a gente fazia reuniões depois da aula e lotava aquela sala de reuniões ali, aquele calor sem ar-condicionado, e eles, professor, tá faltando isso, professor, tá faltando aquilo. Então, assim, o que a juventude precisa é de confiança, é de alguém que valide, é de grupos e de espaços que validem o seu lugar de fala e possibilite essas condições de produção. E, através de escolas culturais, de forma muito limitada, porque era um projeto que me alegrava muito na ponta, o contato com os jovens, o contato com os professores, o contato com a rede de proteção social, que foi algo que o projeto possibilitou e foi importantíssimo. Ele me alegrava muito na ponta, mas ele me entristecia muito na forma de gestão. Porque em sua concepção, e essa é uma crítica minha de Maíla Pita, em sua concepção é um projeto que não compreende a potência de produção da juventude, que engessava a atuação do coordenador a eventos. E a gente poderia estar pensando projetos estruturantes, pensar projetos de vida, dialogando com professores de história, dialogando com professores de sociologia, dialogando com professores de educação física, eu consegui dialogar, né? Com história eu também consegui dialogar. Mas entendendo a cultura numa perspectiva transdisciplinar e não como uma figura isolada que está ali para fazer evento. Esse é o grande desafio. E não é só um desafio no contexto da escola. É um desafio no contexto da política cultural como um todo. Se o governo entende a cultura como algo que transita e que atravessa todas as outras pastas, a gente ganha. A cultura como vetor de desenvolvimento social, a cultura como vetor de transformação social, a gente ganha muito. A cultura como um lugar de formação para além do ensino formal, para além de passar no vestibular, ter um projeto de vida e, de repente, ter na cultura esse lugar de construção profissional, que seja, né? Então, são muitos os caminhos, são amplos e diversos. O que precisa é sensibilidade. É sensibilidade. O projeto Escolas Culturais foi incrível porque me colocou nesse lugar, me bagunçou inteira. Você acha que tá tudo certo, aí a juventude chega e te desorganiza, e te desorganiza para o bem, porque aí você diz, não, desse jeito que eu tô fazendo não tá funcionando. Não é para eles que eu tenho que falar, é com eles que eu tenho que construir. E quando você pensa nessa perspectiva, tudo muda. E a gente construiu coisas incríveis. A Olimpíada, que foi o primeiro projeto, foi incrível. E eu fiz um mínimo ali. Quando eu cheguei, estava tudo pronto. Vamos combinar, né? Mas foi incrível.
incrível, o Festival da Diversidade foi incrível, o Setembro Amarelo foi incrível, um evento que durou uma semana, que mobilizou rede de proteção social do município. Então, assim, o Escolas Culturais me colocou nesse lugar de entender como a cultura é importante para o desenvolvimento social e dialogando, inclusive, com a assistência social, com a história, com a sociologia, com a educação física, enfim. O Escolas Culturais é isso para mim. Me lembra, do ponto de vista da gestão, muitas dores. Eu briguei muito para realizar muitas coisas ali na escola, fui muito ousada e não me arrependo, mas muitos amores, muitos afetos alegres, lembranças e pessoas que eu levarei comigo para o resto da vida. Então, sou muito grata a todos vocês que me acolheram e por ter a oportunidade de ter vivenciado aquilo ali. Que massa, que bom, Maíla. Eu quase choro agora aqui, viu? De tanta saudade daqueles projetos, né, que você fez, que você desenvolveu, da Olimpíada, né? Mel mesmo falou aqui agora, Mel Maia, Olimpíadas do Sucesso. Fez até um elogio. Ô, Mel, essa bondade sua, melhor professor, meu Deus. Muita bondade, viu? Um abraço para Majorri, Carla, Juliana, Braz, Eli, Mila Alves, Hanna Braia, Iago, Luciana Almeida, Vitor Bernadette, Naelton, Majorri, Liliane, Tereza, Eli Pedreira, Grazi, Pedro Blues, professor Heraldo do Modelo, citou aqui, Giovanni inovando e democratizando como sempre. Obrigado, professor, tamo junto. Mas é isso, um grande abraço para todos vocês, viu? Eu agradeço de coração. E Maíla, foi realmente uma maravilha o convívio com você ali. Eu lembro daqueles projetos todos, lembro um dos projetos que mais me chamou a atenção, um evento, aliás, que mais me chamou a atenção, que o projeto das escolas culturais em si, foi a visita da Preta, né? Aquele Juliana evento. Ribeiro. Isso. Tenho até hoje, ganhei um DVD dela maravilhoso, né? Teve aquele outro rapaz também que eu não esqueço, rapaz, que me fizeram até dançar. Aquele da Rua Nova, como é o nome dele? Zé das Congas, da Rua Nova. Como? Zé das Congas. Zé das Congas! Zé das Congas. O homem me fez até dançar. Tem que dançar, professor. Dança, 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 professor. E aí eu tive que entrar no bolo também, rapaz. Coisas magníficas, né? Maravilhosas. Teve um momento lindíssimo também, que foi do Nastica do Pandeiro, da Quixabeira da Matinha. Esteve lá no dia da Feira de Ciências. Quixabeira da Matinha. Fez uma oficina incrível. Então, assim, uma coisa que o Projeto Escolas Culturais viabilizou foi levar os mestres da cultura popular para dentro da escola. Isso é incrível, isso me deixa arrepiada. Isso está assim, em consonância ao que está na Agenda 21. Entende? Isso. E não reconhecer a potência disso é uma grande perda. E a BNCC, a nova BNCC, ela deixa clara a questão da transversalidade das disciplinas com questões do dia a dia, do cotidiano da sociedade. E a cultura é o berço desse dia a dia nosso, né? Então, a transversalidade, que a BNCC tanto fala, também é outro ponto. Agora, para te deixar assim pensativa, você sabia notícias de que ano passado foi proibido de realizar-se a Olimpíada no Modelo? Não. Pois é. E projeto Escolas Culturais também não existe mais? Não existe mais. Está em curso, está aí um processo de licitação de uma nova organização para gerir o projeto. Mas não tem ações continuadas, né? Uma perda. São coisas, é uma pena, né? Então a gente não teve, a gente fez até o projeto, conseguimos até uma parceria, um financiamento, inclusive, a gente conseguiu, através da Sudesp, através do projeto, e na hora H foi proibido, infelizmente, mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, porque agora o momento é de pensar no futuro. O passado já foi, né? Aí eu te pergunto agora, assim, o nosso tempo já está quase chegando ao final. Eu te pergunto agora, Maíla, com sua experiência aí que você tem de carteirinha aí, né? Quais sugestões você, ou vocês que estão nos assistindo, vocês podem sugerir também, né? Que sugestões vocês dariam para que a gente pudesse construir realmente uma política pública para a Feira de Santana, para além do Plano Municipal de Cultura? Uma política pública que a gente pudesse assegurar de fato a identidade, a inclusão social e a valorização das nossas culturas. O que é que você sugeriria de pessoal que está acompanhando também? Jogue duro. Olha,
É isso, sugerir para além do plano, para além do que está nesse plano, nesse documento que existe, que você diz, não é isso? Porque eu Isso. realmente acho que a forma estruturante, mais estruturante da gente conseguir construir uma política, no processo de construção de uma política, é o planejamento. Com o planejamento, em atenção ao que o sistema nacional traz, ao sistema municipal traz, a gente consegue fazer políticas e desenvolver os projetos, as ações, os programas de forma continuada. O sistema nos assegura isso, as vontades políticas não. Então, eu continuo insistindo, eu sou gestora cultural, eu sou da gestão, e eu defendo que a gente siga trabalhando em atenção à institucionalização da cultura. E aí vamos tentar aprimorar um planejamento que, em seu primeiro momento, ele é insuficiente. Ou, em seu primeiro momento, ele não é totalmente inclusivo. Ele traz lacunas. Mas tem que planejar, minha gente. A gente, com um instrumento desse, tá tudo guardado na gaveta e tá correndo de qualquer jeito, imagine sem. Então, eu penso que o número 1, tem que ter participação social no processo. Número 1, na verdade, tem que institucionalizar. Não dá, não é bagunça. Todas as pastas aí rumam à institucionalização. Por que a cultura não? Não entendo. Então, tem que institucionalizar, né? Mesmo. Tem que botar o fundo para funcionar, tem que eleger conselho, tem que executar o plano, tem que ter equipe técnica qualificada, tem que ter gestor que saiba pautar o debate de cultura, que tenha domínio de causa. Isso é importante, minha gente. Número 2, tem que ter participação social. Número 3, se trabalhar em atenção a esses instrumentos, vai ter democratização do acesso, vai ter participação social e vai ter atenção à diversidade cultural, às tradições. A minha sugestão é essa. Tem que institucionalizar e garantir o que está previsto por lei. Se garantir, se a gente tivesse 1% para a cultura, Giovana, seria lindo. Mas não tem. Então, assim, se a gente se aproxima minimamente do que está previsto na Agenda 21, na Constituição, no Plano Nacional, no Estadual, Municipal, tá lindo. Minha sugestão bonito, é essa. Né? Efetivar, então, realmente, aí o orçamento também. No ano tem aqui a participação democrática, conselho, ativação desse conselho de fato, equipe técnica, gestor que tenha conhecimento na área, uso de fato desse orçamento e apropriação das diretrizes de fato que estão ali no plano, né? Que ela não fique só no papel, né? Traduzindo agora o que eu ia falar e deixei você comentar sobre o plano de cultura, o que eu achei é o seguinte: está muito lindo, muito bonito, muito bem feito. Pena que, em grande medida, no papel. A gente precisa, de fato, apropriar isso, né? A sociedade precisa ter apropriação disso, mas é preciso que o poder público ele fomente isso de fato, e não fique somente na questão mesmo digamos assim, da filosofia, de ficar mostrando o que fez e tal, e não vai para frente, né? Iago Juan colocou aqui um comentário interessante: a arte é o diálogo com todas as disciplinas tradicionais. Sua disciplina é provocação de raciocínio necessária para as individualidades. Dinha Lousada disse: a live está ótima, não acaba não. Vamos reprogramar outra depois, viu, Dinha? Fique tranquila aí. Vamos na frente, vamos para frente. Tá de tempo, eu nem sei. Eu tô vendo vários educandos meus aqui entrando. Um beijo, bom, né? Amo vocês. Super feliz por vocês estarem aqui acompanhando essa live, ó. Tamo junto. Obrigado, Heraldo. Heraldo colocou aqui na nova geração, que ele acredita. Obrigado, meu irmão. É isso aí, tamo junto, viu? Pedro Blues, você fala lindo demais, Maela. Deve ser orgulho de ser aluno dessa mulher. Maravilha, muita gente aqui, coletividade sempre. Emanuel Ribeiro também está aqui conectado, professor de Educação Física, colega nosso aí da área. Tem uma outra observação aqui. Qual foi? Onde foi que chegou aqui essa observação? Meu Deus! Achei! Moviafro Feira de Santana também disse: o que é que o senhor acha, professor, de um programa para as escolas criativas no município de Feira? Com certeza, é uma ideia realmente extraordinária. Vamos anotar isso aqui, viu? Escolas criativas, vamos trabalhar em cima disso aí também. Maravilha. Vocês estão dando show, forte abraço, show de bola. Essa Maíla é um espetáculo
espetáculo, com certeza, Grazi. É demais essa moça, viu? Maravilha, maravilha. Passar para você, Maile, para quem está nos assistindo aí, essa live, ela está sendo gravada e vai ser compartilhada nos nossos canais no YouTube e no Facebook. Tá? Inclusive, se você quiser também a cópia da live, Maile, eu compartilho contigo para você também colocar nas suas redes sociais. Tá certo? Então, passar essa informação, acho que é importante para que aquelas pessoas que queiram rever, né, eu mesmo costumo rever a live para ver como é que as coisas foram ditas e tomar nota com mais detalhe das coisas, mas também quem não assistiu a gente repassar, porque às vezes a pessoa não gostaria muito, mas não consegue porque tinha outro compromisso, alguma coisa, enfim. Bernadette colocou aqui também parabéns, belíssima live, conteúdo interessante. Calixto, Fábio, ótimas falas, live interessante, a juventude precisa se movimentar. Calixto, vamos fazer uma live em breve com a juventude, porque a juventude também faz parte do nosso programa, do nosso projeto. Alguns alunos e ex-alunos estarão comigo nessa live. Aí vai ser uma live maior, provavelmente pelo Facebook, envolvendo aí pelo menos 5 ou 6 alunos e ex-alunas no meio. Mel já pode se sentir convidada, né, Mel? Você que acompanha todas, não tem como ficar de fora. Né? Enfim, muito obrigado a todos, né, pela participação. E aí abro espaço agora para as considerações finais, minha amiga, minha companheira de luta. Gente, foi tanta coisa que a gente falou, né? Como é que faz considerações finais assim? Bom, eu acho que é importante validar aqui, localizar e reforçar o potencial de produção da juventude. É muito importante estar aqui conversando com você, que é professor, nesse momento, com vários educandos meus na live, com alunos, ex-alunos do Colégio Modelo na live. É muito importante, eu preciso localizar isso, assim, lutem pela validação desse lugar de fala de vocês, lutem pelo acesso as condições de produção e de fruição da cultura, porque isso é direito de vocês, garantido por lei, certo? Então, agradecer a essa juventude que me mobiliza, que me movimenta. Eu amo trabalhar com formação de juventude e trabalhar com formação de juventude, tendo a cultura como vetor de desenvolvimento social, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Entender a cultura não como uma alegoria, não como um lugar de lazer, mas como um lugar de um fazer que é político, que é de resistência. Esse é o meu lugar. Então, agradecer a todos e a todas vocês que estiveram com a gente, que passaram, que não puderam ficar, que ficaram até o final. Dizer que estamos aí. Quero validar também, reforçar, que nesse processo de articulação, na implementação da Lei Aldir Blanc, eu estou num lugar político de articulação que se chama Fórum Permanente de Cultura de Feira de Santana, que é um grupo de articulação da sociedade civil, horizontalizado, que se mobiliza sempre que é preciso chegar junto para dar conta da implementação de coisas que estão previstas em lei, certo? E para um bem comum. Então, qualquer dúvida em relação à Lei Aldir Blanc, ao acesso a esse recurso, vai lá nas redes sociais do Fórum, Fórum de Cultura FSA. Segue a gente, tira a dúvida, beleza? Também estou disponível para tirar dúvida. Quem quiser, chegar lá no Face, chamar no direct. Estamos aí. Obrigada a todo mundo que colou, a todos os parceiros e parceiras, as amigas e os amigos. Beijo.